Daniel? Isso mesmo, Tiago. Nós estamos aqui ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, participou aqui desse evento. Ministro, um evento que trouxe aí um debate importante sobre, principalmente, o fortalecimento da democracia no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a democracia é uma tarefa de todos, é uma construção diuturna, cotidiana. Não depende apenas do governo, do setor público, mas o setor privado também precisa colaborar. E estes encontros são extremamente importantes porque é um momento de diálogo entre aqueles que governam e aqueles que produzem riquezas. De maneira que foi um momento extremamente frutífero, acredito que trocamos ideias valiosas e o Brasil, como foi dito aqui, é um Brasil que tem um futuro auspicioso, grande potencial e está retomando os rumos, enfim, corretos no que diz respeito tanto à vida democrática quanto à recuperação econômica. Ministro, nós pudemos observar, o senhor citou até a recuperação econômica, né? Há uma reclamação por parte do empresariado, até uma percepção por parte dos economistas em relação à reforma tributária. Seria necessário que já fosse colocada na mesa de discussões já nesse primeiro ano da gestão do novo governo? Eu acho que a reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, um dos aspectos prioritários. E esta é, inclusive, a orientação do governo e do próprio legislativo. Eu gostaria, e sempre digo isso, de tratar a questão de forma um pouco mais ampla, falar numa reforma fiscal, não só tributária, porque é preciso também repartir o bolo tributário, sobretudo num país federal como o nosso. É preciso atender melhor às necessidades do ponto de vista de renda dos municípios e dos estados, não é? Quando pensamos em reforma tributária, pensamos no setor privado corretamente, pensamos sob a perspectiva da União, mas é preciso sim, e esse é um dos grandes entraves e problemas da reforma tributária, é contemplar os entes federativos. Nós vimos agora na pandemia a importância dos estados e dos municípios no que diz respeito à defesa da saúde, da cidadania e da própria vida, um papel essencial. Então, não apenas na saúde, mas também no que diz respeito à educação, ao transporte público. Então, quando nós falamos em reforma tributária, temos que pensar mais amplamente, penso eu, numa reforma fiscal, que é a redistribuição desse bolo tributário entre os entes federados. E, claro, fazer uma reforma tributária no sentido de simplificar o recolhimento dos tributos, não é? Nós temos um sistema tributário extremamente burocratizado e, então, é preciso pensar nesses aspectos todos, inclusive onerar mais o consumo e menos a produção. De que forma o Supremo, até, digamos no caso, poderia contribuir nessa discussão? Bom, o Supremo não age, o Supremo reage. O Supremo tem um patrimônio jurisprudencial no sentido de considerar que determinadas ações na área tributária são constitucionais e outras inconstitucionais. Então, aqueles que forem encetar, empreender uma reforma tributária, fariam bem se vissem esse histórico de decisões do Supremo Tribunal Federal para não incidir em eventuais inconstitucionalidades. Uma última pergunta, já agradecendo a participação do senhor. O senhor falou aqui durante a sua palestra que o Brasil saiu mais fortificado, mais sólido após os ataques de vandalismo à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Qual que é essa percepção, esse sentimento em relação ao Poder Executivo, Judiciário e também Legislativo? Bem, logo depois dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, houve algo inusitado nesse país. 27 governadores, 26 governadores de estados e o governador do Distrito Federal, os ministros de Estado, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram na presidência, manifestaram seu repúdio a esses atos de vandalismo e depois, num gesto simbólico, desceram a rampa e foram fazer uma visita
ao Supremo Tribunal Federal. Isso demonstrou que, longe de destruir a nossa democracia, na verdade, esses atos, infelizmente, causaram grandes prejuízos materiais, sobretudo, mas esses atos, na verdade, serviram para fortalecer a união entre os poderes e uma união que há muito tempo não se via entre os governadores e o governo federal. Portanto, acho que nós começamos a nova gestão de forma positiva, em que pesem as diferenças de opinião, as diferenças partidárias, todos estão caminhando juntos, de mão dadas, para construir um Brasil melhor. Isso foi importante também para minimizar, diminuir um pouco essa tensão que havia entre direita e esquerda. Enfim, como o senhor citou, governadores de todas as partes, independente do partido, participaram dessa unificação. O que se percebeu é isto, quer dizer, após estas manifestações antidemocráticas, e só a união de todos, independentemente de ideologias, é que permitirá que o Brasil alcance o destino merecido. Obrigado, ministro. Obrigado. Tá aí, portanto, a participação do ministro Ricardo Lewandowski, diretamente aqui, atendeu com exclusividade a reportagem da Jovem Pan, falando aí sobre essa percepção em relação aos rumos do país e até tocou nessa questão importante que é a questão da reforma. Boa entrevista, Daniel Lian. A gente segue em contato. Qualquer novidade pode chamar a gente por aqui. José Maria Trindade, ministro do Supremo, então, Lewandowski, falando sobre alguns assuntos, entre eles a reforma tributária. É uma prioridade essa pauta no Brasil. Lembrando que a ministra Simone Tebet, que também falou no evento LIDE, nessa conferência agora em Portugal, LIDE Brasil, nesta semana que passou, falou que a reforma tributária, em menos de 6 meses, não sai no país. Pois é muito difícil aprovar uma reforma assim, né? Todos querem reforma, mas a dificuldade é estabelecer qual é o projeto, né? Existem vários. E o ministro Ricardo Lewandowski levantou uma questão muito importante, que é a questão fiscal. Há uma disputa muito grande entre estados, municípios e União. A Constituição de 88, Adriana, deu muitos deveres aos municípios e aos estados, mais aos municípios, e não deu, na mesma proporção, recursos para executar esses serviços, como, por exemplo, a educação, a saúde. O governo federal faz na educação a transferência de verbas, né, com relação ao número de alunos matriculados, né, mas não executa. O governo federal tem pouquíssimos professores contratados, e principalmente na área do ensino fundamental. Esta é uma função do município. O ensino médio com o Estado, o ensino superior é mais caro que fica com a União, para se ter uma ideia. Então, assim, existem muitos deveres e poucos recursos para os municípios. Essa é a disputa fiscal que ele se refere. Então, ele acha que tem que entrar nesse chamado pacto federativo, que é a função e a distribuição do bolo de cada entidade, cada ente, ou federal, ou estadual, ou municipal. Esse projeto que está na Câmara dos Deputados, ele tem uma novidade, é que os empresários discutiram muito e apoiam esse projeto, apoiam. E a aposta que eu ouvi é a seguinte: há ali um aumento de carga tributária para os empresários. Na verdade, para o consumidor, eu acho que o empresário não paga imposto. Empresário, se pagar imposto, quebra. Quem paga imposto é o consumidor, né? Porque ele apenas repassa o imposto. E o que acontece é o seguinte: se ele aumentar muito o valor através dos impostos, ao repassar ao consumidor, ele não consegue. Daí o trabalho dos empresários. E eles acham que o projeto traz uma simplificação do pagamento de impostos. Olha que importante. Aceita aumentar a carga tributária porque quer ganhar a simplificação. E essa simplificação de pagamento é muito importante. Eu conheço grandes empresários aqui que dizem o seguinte: e tem mais de 300 especialistas para explicar como pagar impostos, e ele tenta pagar e é cheio de multas, porque é muito complexo ali o sistema tributário. Então, a reforma tributária é fundamental. Quanto ao segundo tema aí do ministro Ricardo Lewandowski, é importante dizer que aconteceu isso mesmo. Depois destas depredações aqui nos prédios públicos, e ele diz muito bem, o ataque foi a prédios, não foi exatamente a poderes. Os poderes não ficam instalados nos prédios,
ficam exatamente na Constituição, o poder que cada um tem. Enquanto os depredadores estavam lá quebrando o Supremo poderia fazer uma sessão online e mandar prender a todos, para se ter uma ideia de que o poder não está ali no prédio. Mas foi significativo porque fez uma união nacional, governadores, presidente da República, Congresso e Supremo, né? Então foi um grande presente para esse discurso. E Zé Maria, ainda falando sobre o Supremo, Daniel Lian tem mais um convidado aqui